Salve, salve, povo de Deus! Que alegria estarmos juntos em mais uma temporada. Seja muito bem-vindo 2026 e a você que nos acompanha aí desde sempre, muito obrigado por sua companhia. Desejamos um excelente ano novo, que 2026 venha recheado de coisas boas, muitas realizações, prosperidade, saúde, tudo mais que a gente precisa e merece. Essa é a nossa primeira roda de conversa do Evangelho para além dos templos. E hoje, graças a Deus, eu tenho a alegria de dividir essa roda de conversa com meu querido irmão e amigo Gilvander Moreira. Seja muito bem-vindo, Gilvander. Olá, Darlan, que beleza! Começar ano novo 2026 com alegria, cabeça erguida, com os dois pés na parede, lutando por tudo que é justo, né? Desde já, uma feliz folia de reis para todo o povo em diversos estados do Brasil. Vamos lá, Darlan. Maravilha, muita coisa acontecendo simultaneamente, né? E claro, não esquecendo de fazer aquele velho convite que fazemos toda semana. Curta, comente, compartilhe, mande para aquele amigo, para aquela amiga, para aquele familiar, para que possa partilhar junto com a gente, possa desfrutar dessa roda de conversa que fazemos toda semana com todo carinho. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. Maravilha! Sem mais delongas para o momento, essa semana a gente celebra, né, a gente reza a festa da Epifania do Senhor. E a gente reflete o Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos do primeiro ao 12º. Frei Gilvander, como sempre, faça para nós um resumo, um apanhado geral desse Evangelho, para que a gente possa se inteirar de que é que se trata esse Evangelho. Darlan, no primeiro domingo deste novo ano de 2026, na festa da Epifania do Senhor, há 2 dias de dia 6, que é o dia de Santo Reis, onde por muitas regiões do nosso querido Brasil acontece, culmina a festa de Santo Reis, com as folias, né, que é uma maravilha. O evangelho que é apresentado para a nossa reflexão, como você dizia, o Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. E é aquela passagem exclusiva do Evangelho de Mateus, em que diz que magos vindo no Oriente, seguindo uma estrela, vieram para encontrar Jesus recém-nascido numa manjedoura. Mas se aproximando da capital da Palestina, Jerusalém, os magos escorregaram na casca de banana e procuraram ter informações junto ao rei Herodes, aos chefes dos sacerdotes e aos escribas. E aí a estrela desapareceu e o rei Herodes tremeu na base com toda Jerusalém, e ao ouvir os chefes dos sacerdotes e dos doutores da lei, né, os intelectuais da época, não, é de Belém que deve nascer. E aí o rei Herodes, rei opressor sanguinário, fez uma investigação e tentou cooptar os magos, né, dizendo: vão, eu mando vocês, descubra todas as informações, que eu também quero ir adorar Jesus Cristo. Mentira dele. Mas os magos recobriram a consciência e rumaram para o campo. E fora de Jerusalém, já no campo, eis que a estrela de Belém reaparecem, e diz o Evangelho de Mateus: os magos encontraram Jesus com sua mãe Maria, numa manjedoura,
segundo o nosso biblista Frei Carlos Mestre, no estacionamento de uma pequena pensão lá na periferia de Belém. E aí os magos primeiro se ajoelharam, quer dizer, reconheceram que o divino estava ali naquele humano a partir dos últimos, né? E depois apresentaram os seus presentes, ouro, incenso e mirra, em que os padres dos primeiros 300, dos primeiros séculos da igreja passaram a interpretar como se fosse assim, doaram ouro para dizer que o reino verdadeiro, o reino de Deus, vem a partir dos últimos de Jesus Cristo, não é a partir do rei Herodes, sanguinário, fascista, opressor e repressor. Apresentaram também incenso para dizer que, olha, o divino está nos visitando a partir dos últimos. É Deus abraçando a humanidade. E apresentaram também mirra para dizer que, olha, vai ter sofrimento. Jesus, para combater o bom combate, vai ser perseguido pelos podres poderes e terminar na cruz. Mas o rei Herodes tinha dito para os magos, olha, volte para me avisar. Mas diz o evangelho, avisados em sonhos, quer dizer, ouvindo o mais profundo deles mesmos, eles voltaram para os seus territórios, seguindo por outros caminhos. É claro, Darlan, que esse evangelho é uma parábola, né? Ele não deve ser interpretado ao pé da letra, como se fosse uma crônica jornalística dos fatos acontecidos ali. É um evangelho que tem uma beleza espiritual, ética, muito simbólica. Eu começo destacando algumas assim, né? Primeiro que esse evangelho não é para dizer assim que, tá vendo, o Jesus veio para todos, até os do Oriente, todo mundo está acorrendo a Jerusalém para se tornar cristão. Não, não é isso não. O principal é para dizer que os magos, mesmo sendo de outros países, sem conhecer a tradição judaico-cristã, eles percebem o divino no humano a partir dos últimos, né? Quer dizer, uma mensagem de ecumenismo, de diálogo interreligioso maravilhoso. Outra mensagem é dizer que quando eles tentam conversar ou dialogar com os podres poderes, com os opressores, com o rei Herodes e sua companhia, a estrela desaparece. Então a gente precisa seguir firme nos bons propósitos, seguindo as estrelas de hoje, nas noites escuras da humanidade, para nos mostrar o caminho. É um pouco por aí, Darlan. Para começar a conversa, né? Com certeza. Sempre bom essa partilha, esse aprendizado, né? Frei Gilvander, você trouxe um pouco, né, a respeito dos magos, e aí eu perguntaria, como que a gente pode compreender o evangelho dos magos visitando Jesus enquanto recém-nascido? Darlan, primeiro assim, a gente tem que pressupor que esse evangelho não é uma crônica jornalística, né? Então, as pessoas no evangelho não diz que os magos eram reis e nem que eram santos. E também, acho que faz bem a gente não imaginar que eles fossem astrólogos. Tem gente que fica discutindo, eles eram astrólogos ou astrônomos. Não. São várias conspirações, né? É, o principal é que eram do Oriente, quer dizer, de outros povos, de outras culturas, sábios, perspicazes, e tiveram a grandeza e a sabedoria de perceber o humano no divino a partir do frágil, Jesus recém-nascido, lá na manjedoura, no coxo do curral, ou então no estacionamento de uma pequena pensão na periferia de Belém, aí que está a beleza, né? Depois disso, seguindo por outros caminhos, não o caminho do poder constituído, que muitas vezes hierarquiza a sociedade, que oprime, explora, mas, como diz o título que está rodando aqui, a fé que percebe Jesus, o Deus, se fazendo humano a partir de uma criança e de uma criança sem terra, sem teto, é uma fé que não nos imobiliza, mas nos coloca continuamente em movimento, em caminhada, no caminho, na caminhada. E aí a gente precisa ter sempre abertura para aprender com o diferente, com o outro,
e a gente não pressupor que todo mundo, que o outro é um perigo, que o outro é um inimigo, não, o outro tem um potencial para nos ensinar. E o rei Herodes e os chefes dos sacerdotes e os escribas, eles estavam fechados, né, dogmaticamente, fundamentalisticamente na tradição, aí não conseguiram ver Deus assumindo a condição humana no mais frágil, ficaram presos nas tradições, nos preconceitos, nos ritualismos. Então, início de ano novo, é bom também a gente deixar para trás tudo aquilo que nos pesava, seja de preconceitos, de posturas dogmáticas, e procurar afinar o ouvido para aprender. Aqui o evangelho diz, olha, os magos, quer dizer, são os de fora, aqueles que eram considerados impuros, estrangeiro. É uma versão desse evangelho que dialoga, está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, que diz que não foram os magos, mas teriam sido os pastores, mas também os últimos da história. Então, esse evangelho é para, assim, cutucar-nos amorosamente, para a gente ter a docilidade e a sensatez de captar e aprender que a vida flui, os valores humano-divinos, muitas vezes acontecem no meio dos simples, dos humildes, daqueles e daquelas que muitas vezes são discriminadas, são esquecidas, são ridicularizadas. Aí é que tem divino fervilhando no humano. A gente tem que estar atento a isso e seguir por aí. Coisa boa. Você trouxe para a gente que esse é um evangelho poético, né? Tem muitos evangelhos que traz essa conotação. Mas ainda que você trouxe essa informação, a gente pode afirmar que a Folia de Reis, ela culmina nesse dia de Santos Reis, ela se origina neste evangelho? Ô Darlan, eu não sou historiador da religiosidade popular, mas é muito provável que a fonte bíblica da festa de Santos Reis, que se celebra a cada dia 6, culmina, né, no dia 6 de janeiro de cada ano, é uma maravilha, porque tenta atualizar e dialogar com a beleza desse evangelho, né. E aqui eu quero chamar a atenção para a gente ver, assim, tem certas pessoas que às vezes adquirem certos preconceitos contra a folia, reclama disso, daquilo, mas assim, é um processo de evangelização dos pobres pelos pobres. Então, se a gente for prestar atenção, assim, no enredo, na cantoria da Folia de Reis, na diversidade, na sinfonia que se constrói com os vários instrumentos, de casa em casa, seguindo certos rituais, beijando a bandeira. Então ali tem a reverência, tem a simplicidade, canta assim, toca fundo no coração do povo que vai acompanhando, que oferece café da manhã, da tarde, da noite, o almoço, o jantar. É uma maravilha, é uma religiosidade popular, mas em profunda sintonia com esse evangelho, né. Então aproveito para dizer assim, para agradecer e manifestar a nossa grande reverência, reconhecimento à maravilha que é a Folia de Santos Reis, e tem também a Folia do Divino, tem outras várias folias que vai acontecendo ao longo do ano, e que, assim, mobiliza e é fonte de força e de luz divina para o povo ir tocando a vida para frente. É uma maravilha, como é que o povo pega um evangelho assim e dá essa conotação maravilhosa, e junto com a folia, com a cantoria, claro que aí tem festa, tem encontro, tem abraço, tem amizade. Uma beleza, né, Darlan? Com certeza, amada, com certeza. É sempre bom a gente rezar, louvar e cantar, festejar, né, simultaneamente. Amado, para a gente já começar a fechar a nossa primeira roda de conversa de 2026, como a gente sempre pede, né, como que a gente pode atualizar esse evangelho dos magos que visita Jesus recém-nascido? Quais inspirações que esse evangelho traz para a gente ou até alguma atualização
hoje? Uai, Darlan, assim, para dizer de forma telegráfica também, para não ficar muito comprida a nossa reflexão aqui, eu acho que primeiro, assim, é a gente buscar seguir o mais profundo do nosso ser e buscar seguir o que nós chamamos de estrela de Belém, que significa várias coisas. Significa desvencilhar-se dos rei Herodes de plantão, né, dos opressores, dos exploradores, dos corruptos, dos dogmatistas, dos fundamentalistas, dos moralistas, mas procurar aquilo que é mais genuíno, mais autêntico mesmo, que faz viver, que contribui para tecermos relações humanas e sociais que dignificam a vida, a convivência, né. E aí, é uma caminhada também. Os magos do Oriente, eles que caminharam, caminharam. Então a gente nunca deve se fechar, dizendo: "Não, já aprendi tudo, sou dono da verdade, agora eu só tenho que ensinar e ter oratória, e os outros têm que humildemente, me ouvir", né, na troca, na sabedoria. E outra maravilha também que eu acho que conversa alto, era naquela época um confronto muito grande, por exemplo, o império, o governador e os seus arautos diziam que o imperador era divino, quer dizer, o divino estava no imperador. Aí vem agora os magos, reconhece o divino, não no imperador, nem no rei Herodes, mas numa criança recém-nascida e frágil, sem terra e sem teto. Então, isso aqui é uma maravilha também. Às vezes a gente tem que fazer a revolução copernicana e começar a perceber que a fonte de vida, aquilo que mais nos faz feliz e que contribui para a construção de uma sociedade justa economicamente, solidária socialmente, responsável socialmente e ecologicamente e para com as próximas gerações, muitas vezes vem daqueles que são colocados por últimos na sociedade. E no Brasil hoje, eu sinto que tem um apelo muito grande para a gente ouvir os magos de hoje, né, são os povos originários, são os povos indígenas e mais de 400 povos, com uma diversidade maravilhosa de cultura, de mística, de espiritualidade, sendo guardiães da natureza, vivendo, tecendo, construindo a sociedade em harmonia com o meio ambiente, sem devastar. Os povos e comunidades tradicionais também, com centenas de povos, entre os quais os quilombolas, os geraizeiros, os faxinaleiros, as apanhadoras de coco-babaçu, as apanhadoras de flores, os pescadores artesanais, todas as comunidades que vivem de forma coletiva, numa economia simples, de troca, cultivando ali os valores da cultura camponesa. Aí está os magos de hoje também. E depois também, finalmente, esse evangelho faz questão de enfatizar que, seguindo um sonho, os magos retornaram para os seus países, para os seus territórios, seguindo por outro caminho. Então, hoje, muita gente insiste, por exemplo: o único caminho da sociedade é o capitalismo. Olha, não é, até porque o capitalismo está na sua crise mais aguda. O que nós estamos vendo é barbárie. Quanto mais o capitalismo se desenvolve, mais ele esgarça as suas contradições, acumula poder e riqueza nas mãos de 1% e deixa 99% na miséria. Então, seguir por outro caminho. Teve no passado experiências muito significativas, né, e ainda tem em vários países do mundo, né, experiências socialistas, né, conjugando com a sabedoria popular de forma autóctone, né, dizendo que é possível se construir outras formas, outros sistemas econômico e político para a gente ter vida e dignidade para todos os países. Então vamos seguir por outros caminhos, construindo uma sociedade para além do capital, uma sociedade fraterna, do bem viver, do bem conviver. Eu sinto que os magos e a Folia de Reis toca e canta nos propondo este caminho. Que tal, Darlan? Com certeza, Frei Wander, que maravilha de reflexão. Então a gente já encerra essa roda
de conversa, primeira roda de conversa do ano, te agradecendo e agradecendo, claro, também a cada um e cada uma que nos acompanham desde sempre, ou de repente alguém que está chegando aqui pela primeira vez, né? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que bom estarmos caminhando junto. Frei Gilvander, muito obrigado mais uma vez a você também. E a gente encerra essa roda de conversa com folia, né? Já que a gente está aí no dream da Folia de Reis. Beijo E no viva a coração. folia de reis, né? Viva a Folia de Reis. Viva os foliões e as foliãs. Que beleza. Gratidão. Até a próxima. Tchau, tchau. Numa cidade da Galileia, ai por nome de Nazaré, existia uma virgem, ai bonita de muita fé, ai, ai. Ai bonita de muita fé, ai, ai, ai. Cidade de Nazaré, foi aonde ela vivia, sua beleza vinha de dentro, raiou, seu nome era Maria, ai, ai. Ai, oh, seu nome era Maria, ai, ai. Já era o sexto mês da gravidez de Isabel. Oi, Maria foi visitada, ai, pelo anjo Gabriel, ai, ai. Ai, pelo anjo Gabriel, ai, ai, ai. O anjo então saudou Maria num gesto doce de amigo. Ai, salve, ó, que cheia de graça, ai, o Senhor está contigo, ai, ai. Ai, o Senhor está contigo, ai, ai, ai. Maria não entendeu aquela nobre saudação, ai, perguntou São Gabriel, ai, ele deu a explicação, ai, ai. Ai, ele deu a explicação, ai, ai, ai. Sou enviado do Senhor pra anunciar o destino seu. Tu és bendita entre as mulheres, pra ser a mãe do Filho de Deus, ai, ai. Pra ser a mãe do Filho de Deus.
fiel. Ai, como ia ser concebida. Ai, ai. Ai, como ia ser concebida. Ai, ai, ai. O anjo então respondeu: vai ser a mãe do Salvador. Ai, com divino Espírito Santo. Ai, o Senhor te preparou. Ai, ai. Ai, o Senhor te preparou. Ai, ai, ai. Ainda avisou Maria da sua prima Isabel. Ai, que falava que era Esther. Ai, recebeu graça do céu. Ai, ai. Ai, recebeu graça do céu. Ai, ai, ai. Maria então respondeu: eis a escrava do Senhor, faça de mim sua palavra. Ai, o anjo se retirou. Ai,